Então, pessoal, é importante que tenhamos o conhecimento da cadeia de transmissão dos parasitas, porque existem elementos básicos, né, para que ocorra as doenças infecciosas, e nessa cadeia existem elementos básicos para que ocorra essa transmissão desses parasitas para os hospedeiros. A gente observa que existe então essa pirâmide, onde essa pirâmide ela tem quatro dando quatro marcações. Temos aqui os hospedeiros, o meio ambiente, parasita e vetor. No caso aqui dos parasitas que a gente vai estar expostos, são os protozoários e também os eumintes. A gente pode, então, adquiri-los através, então, das formas evolutivas infectantes. Essas formas evolutivas infectantes, elas podem chegar no nosso organismo através ou de água ou alimentos contaminados, ou através de vetores. No caso aqui dos protozoários e eumintes intestinais, os vetores, eles serão vetores ditos como vetores mecânicos. Porque vetores mecânicos são vetores que o parasita vai utilizar esse vetor apenas como transporte. Ele vai levar até o hospedeiro. Nesse caso aqui, o hospedeiro pode ser, como por exemplo, os seres humanos. Os hospedeiros, eles dentro do organismo dele, como por exemplo, dentro do nosso intestino, vai ter essas formas evolutivas aqui, ó, dos protozoários, e essas formas evolutivas dos parasitas, elas poderão ser eliminadas no meio ambiente. Liberando então aqui no meio ambiente, o que vai acontecer? Esse meio ambiente vai dar algumas condições que permitam com que esses parasitas permaneçam viáveis. O que vai ser eliminado no caso dos aqui no caso dos protozoários? Será eliminado, por exemplo, os cistos. Pode ser eliminado o trofozoito? Pode, mas os cistos são aqueles que é a forma de resistência do parasita no meio ambiente. Esses cistos, eles contaminarão, por exemplo, aquela água que a pessoa pode ingerir, ou pode contaminar também verduras, alimentos que são consumidos crus, e com isso também, posteriormente, pode infectar os seres humanos. No caso aqui, são como os hospedeiros. Também pode ser dos eumintos, eu vou botar aqui uma hashtagzinha para ficar separado. E no caso dos eumintos, eu vou botar um ponto. Já dos eumintos, pessoal, pode ser então eliminados nas fezes, pode ser eliminados os ovos dos parasitas. Esses ovos também acabam então contaminando o meio ambiente, e nesse meio ambiente eles podem posteriormente chegar no hospedeiro novamente. O que acontece? O que é importante conhecer essa pirâmide? Se eu conhecer alguma dessas formas aqui exemplificado, eu posso então quebrar, posso então interromper essa transmissão. Por exemplo, aqui o meio ambiente, eu sei que os cistos dos protozoários e os ovos podem contaminar a água. Se eu acabo então tendo um sistema de tratamento de esgoto, eu vou evitar com que esses cistos, esses ovos, cheguem em novos hospedeiros. Dessa forma, eu vou acabar quebrando a transmissão da doença. E também, se eu sei que esses parasitas, eles precisam, por exemplo, de algum vetor, eu posso também tentar eliminar o vetor, só que é muito difícil eliminar o vetor. No caso aqui dos parasitas intestinais. Não tendo essa capacidade de eliminar o vetor, eu vou saber onde eu posso tratar. No caso aqui, o meio ambiente. No caso, a água ou fatores climáticos que facilitem com que esses parasitas fiquem viáveis. No caso, essas formas evolutivas. Também, se eu entender que o hospedeiro aqui, que está infectado, está doente, o que eu vou fazer com ele? Eu vou dar o tratamento para ele através... Como que eu vou saber que ele está doente? Através dos exames fecais.
Através, então, dos exames fecais, eu posso encontrar essas formas evolutivas dos parasitas, seja cistos, ovos ou as larvas. Eu encontro ali, naquela amostra fecal, e vou dar o diagnóstico. Aí vai ocorrer, então, o tratamento desse hospedeiro. Aí, dessa forma, eu consigo saber onde que eu posso intervir nessa pirâmide de transmissão e, dessa forma, impedir a transmissão das doenças. Essas doenças, pessoal, também, essa dinâmica, como que ocorre, então, a transmissão entre as pessoas, de como que uma pessoa infectada ela pode transmitir essa doença para outros indivíduos. Ela pode ser transmitida de forma direta, aqui, como seria essa forma direta? A pessoa que tem a doença, ela transmite para a outra. Como que ocorre isso? Por exemplo, a pessoa que tem uma parasitose intestinal, ela pode, quando ir ao banheiro, ela, durante a defecação, não fazer a higienização das mãos corretamente. O que pode acontecer? Pode acabar ficando aqui, ó, na unha ou no dedo, restos fecais que contêm essas formas evolutivas desses parasitas, seja cistos dos protozoários ou, por exemplo, ovos dos eumintos. Aí a pessoa, então, manipula um alimento e dá, no caso, não é manipulando o alimento. Ela tem o parasita nas suas unhas e acaba, então, levando a mão à boca de outra pessoa. E, com isso, transmitindo a parasitose. Isso é de forma direta. Como, por exemplo, isso ocorre muito, essa transmissão direta de crianças. Tem um parasita que ele causa uma coceira na região anal. Aí a criança acaba, então, coçando, depois leva a mão à boca e ela acaba se infectando novamente. A criança fica sempre nesse ciclo de infecção. Ou ela pode acabar levando a mão à boca de um adulto ou de outra criança, por exemplo, e transmitindo a doença. Já na forma aqui indireta, o que acontece? De alguma forma, a pessoa aqui, ó, um portador, essa pessoa que tem o parasita dentro do seu organismo, ela acaba, então, ali fazendo a defecação dela no meio ambiente. O que pode acontecer? Pode ocorrer um processo, então, de chuva, né? Choveu. Aí a água levou as formas evolutivas aqui contidas nesse solo, como, por exemplo, os ovos. E esses ovos acabaram, então, contaminando os vegetais. Esses vegetais aqui, como são consumidos crus, eles podem acabar, então, contaminando esse alimento e a pessoa ingere o alimento contaminado, com essas formas evolutivas, e pode, posteriormente, ficar doente com essa parasitose, em decorrência dessa forma indireta. Não foi quando é na direta, a pessoa que tem, ela leva para outro hospedeiro. Já na indireta, esse hospedeiro aqui eliminou no meio ambiente a forma evolutiva, e posteriormente essa forma evolutiva aqui infectante chegou em um novo hospedeiro. Isso é a forma indireta. E quais são as portas de entrada dos parasitas no nosso organismo? No caso aqui, os eumintos, pessoal, eles, tanto eumintos como os protozoários, a principal porta de entrada é a região bucal. A pessoa, ao fazer a ingestão de uma água ou um alimento que esteja contaminado. Contaminado com o quê? Contaminado com, no caso dos protozoários, contaminados principalmente com cistos desses protozoários e, em alguns casos, dependendo do tipo de protozoário, será os cistos. Será então essa infecção aqui, essas formas evolutivas infectantes, que vai infectar os seres humanos. Já no caso dos eumintes, as formas evolutivas infectantes podem ser o quê? Os ovos que a pessoa ingeriu ou através de larvas. Essas larvas também podem ser ingeridas ou as larvas podem penetrar na pele da pessoa de forma ativa. Na grande maioria das vezes a gente vai ter a infecção aqui, ó, pela região bucal, seja pela ingestão de água ou alimentos contaminados com essas formas evolutivas aqui exemplificadas.
Tem parasitas como, por exemplo, os eumínitos, no caso, o eumínito Strongyloides stercoralis, como também o Schistosoma mansoni, ele penetra no nosso organismo através aqui, ó, na nossa pele desprotegida. Por exemplo, Strongyloides stercoralis, a pessoa está andando descalça em um solo contaminado, as larvas que estão ali naquele solo, elas terão a capacidade de penetrar na nossa pele e, posteriormente, ela vai se alojar, já o indivíduo adulto, no nosso intestino. Ali no intestino, ela vai, então, esse parasita recolher os nutrientes que a gente ingeriu na alimentação em benefício próprio e a gente vai acabar, então, desenvolvendo a patologia por causa desse parasita. Já no caso do Schistosoma mansoni, que é que causa a doença popularmente conhecida como barriga d'água, a pessoa já vai adquirir quando nada em um local que tem esse parasita. As formas evolutivas desse parasita, ela vai ter a capacidade de penetrar na nossa pele. É por isso que fala que tem até uma denominação para a gente memorizar, que é nadou, coçou, pegou. Porque quando a pessoa nada em um local e ocorre a penetração dessas larvas, ela vai causar uma coceira. Aí por isso que fala, nadou, coçou, pegou. É porque quando ela penetra na nossa pele, ela vai causar uma coceira, uma urticáriazinha. E com isso tem esse sinal de entrada. Tanto do Schistosoma mansoni, como também do Strongyloides stercoralis, também terá esse sinal de penetração. Esses organismos, depois que eles adentram pela nossa, por exemplo, pela boca ou pela pele, depende também da carga parasitária. Se, por exemplo, tem protozoário que eu tenho que ingerir cerca de 4 cistos. A partir de 4 cistos, a pessoa vai ter sintomatologia da doença. Abaixo disso, o nosso organismo tem a capacidade de impedir a infecção. Já para alguns eumínitos também precisam de uma carga parasitária, como por exemplo, eu tenho que fazer a ingestão de ovos, por exemplo, no mínimo 10 ovos de um parasita. Aí com isso, esse parasita terá a capacidade de se desenvolver no nosso organismo e causar a doença. Abaixo disso, o nosso sistema imunológico consegue combater a infecção ou muitas vezes o parasita está em baixo número que ele não vai causar nenhum prejuízo no nosso sistema. E, consequentemente, a gente vai ficar, se não ficar novamente, se reinfectar, vai ter o parasita por um determinado tempo, esse parasita vai morrer e a pessoa nem vai saber que tinha essa parasitose, a não ser que faça um exame durante esse estágio. E a pessoa que tem o parasita, pessoal, dentro do seu organismo e não manifesta a patologia, é dito, então, como hospedeiro o quê? Hospedeiro é assintomático. Por quê? Ele tem o parasita, mas não tem a doença manifestada nele. Já quando a pessoa é dita como hospedeiro sintomático, ele tem um parasita e manifesta a doença em decorrência daquele parasita. Isso tanto para protozoários como também para eumínitos. E esses parasitas, para chegar em outros indivíduos, eles necessitam sair do corpo do hospedeiro. E como que isso ocorre? Isso ocorre, pessoal, através da região que? Através da eliminação deles, através das fezes. Nas fezes da pessoa é que vai ter aquelas formas evolutivas já ditas, como, por exemplo, os cistos, que vai ser eliminado nas fezes do indivíduo que tem esse parasita, como também os ovos dos eumínitos. Eu vou ter essas formas evolutivas. Tanto aqui nos protozoários também pode ser eliminados trofozoito, só que o trofozoito ele não permanece muito tempo ativo no meio ambiente. Ele acaba então morrendo e não consegue atingir um novo hospedeiro. Na grande maioria das vezes, a infecção ocorre através dos cistos ou dos oocistos. São essas formas que infectam hospedeiros e dá continuidade à infecção. Já nos eumínitos, eu vou ter então os ovos, como também a eliminação, algumas vezes, pode sair alguns vermes adultos.
Algumas vezes pode ser eliminado nas fezes os vermes adultos. Você vai ver a observação de pequenas estruturas esbranquiçadas nas fezes. Depende muito do parasito. Porque tem alguns, por exemplo, no caso do Trixtricura, ele é muito pequeno. Aí você vai nas fezes, vai observar isso aqui, ó. Vai observar pequenas manchas esbranquiçadas que eram os vermes adultos. Já se fosse o Asterix lumbricoides, você ia ver um indivíduo grande, de cerca de 20 centímetros. Você vê aquele, nas fezes, aquele animal, que a gente chama o o Asterix lumbricoides, a gente chama ele de lombriga. A gente vai observar aquela lombriga nas fezes. E também a gente pode observar que nas fezes, em alguns casos, vai também ser eliminado larvas. E como que a gente vai detectar, pessoal? Isso aqui. A gente detecta através dos exames parasitológicos. É por isso que é importante a realização desses exames para fazer a detecção dos parasitas, para dar o tratamento correto para o paciente, como também evitar com que aquele indivíduo que seja portador assintomático transmita a doença para outras pessoas da sua família. E, novamente, frisando a importância do saneamento básico, porque se a pessoa, mesmo que seja portadora, tenha o parasita no seu organismo, ele, então, ele faça uso de um local que tenha esse saneamento básico, esse tratamento de esgoto, as formas evolutivas não chegarão em um novo hospedeiro. Aí com isso vai quebrar aquela cadeia de transmissão que a gente viu já anteriormente. Consequentemente, diminuirá os casos de transmissão dessa parasitose e assim melhorando a qualidade de vida das pessoas. Por isso que é importante o esgoto nos locais, para tanto a pessoa receber uma água com qualidade, como também evitar com que haja a transmissão das doenças. Porque a grande maioria das doenças, elas são transmitidas por via oral. A pessoa ingere essas formas evolutivas ou as formas infectantes, esses parasitas, e acaba posteriormente ficando doente. E com isso, pessoal, a gente finaliza o conteúdo em relação a essa terceira aula, falando sobre os parasitas intestinais. Na próxima semana, a gente vai falar da entamoeba histolítica, entender as formas evolutivas dela, o ciclo biológico e também as manifestações clínicas que ela manifesta no hospedeiro, quando tem, então, a parasitose. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar. Do contrário, vocês estão liberados para o próximo horário. Essa aula está gravada, ela vai ser disponibilizada no canal que eu fiz para vocês, lá no YouTube. Aí vocês se inscrevam para ter acesso a essa aula e também essa aula vai ficar lá no Google Classroom.